Graça e paz, meu querido irmão em Cristo. Tempos difíceis como os que nós estamos vivendo exigem homens fortes. E como cristãos, nós cremos que a Palavra de Deus nos ensina princípios eternos para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente. Hoje eu quero compartilhar com você que um homem forte deve, antes de tudo, aprender a ser um homem. Muitas pessoas, muitos homens desejam ser homens de Deus, homens bem-sucedidos, homens respeitados, mas às vezes se esquecem ou não conhecem os princípios necessários para que nós possamos ser homens. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, uma palavra, um texto bíblico que está no livro de 1 Reis, capítulo 2, no verso 2 e o começo do verso 3. A Bíblia diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem, seja homem e guarde os mandamentos do Senhor teu Deus. No final da vida, o rei Davi chama o seu filho e diz a ele e dá a ele 3 conselhos. Seja corajoso, seja homem e guarde os mandamentos do Senhor. Eu quero hoje enfatizar esse segundo conselho de Davi a Salomão. Seja homem. Essa é uma preocupação de todo pai que tem um filho homem. Essa é a preocupação de Deus para comigo e para com você. Mas o que é ser homem? A nossa sociedade está repleta de referências erradas de masculinidade. Muitas pessoas têm errado porque não encontram referências saudáveis de uma hombridade verdadeira. Muitas pessoas acham que ser homem é não levar desaforo para casa. Muitos acham que ser homem é ser bem-sucedido financeiramente. Outros acham que ser homem é namorar, é se envolver intimamente ou sexualmente com todas as mulheres que tiveram oportunidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos dá uma referência de homem e essa referência é Jesus. Em Efésios capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que Jesus é a medida do homem perfeito. É nele que nós precisamos buscar a referência de uma masculinidade saudável, de uma masculinidade aprovada por Deus. Ao longo deste mês você vai acompanhar vários devocionais que vão te dar referências baseadas na palavra de Deus, para que você possa amadurecer como homem, para que você possa crescer espiritualmente e abençoar a sua vida e a vida da sua família. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos com Jesus vários ensinamentos sobre a verdadeira hombridade. E eu quero compartilhar aqui rapidamente com você 3 desses ensinamentos. O primeiro deles é que a diferença de um homem não é que ele deixa de lado as coisas de mulher. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Um homem se torna homem quando ele deixa as coisas de menino. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Esse texto está no mesmo capítulo em que o apóstolo Paulo nos fala sobre a excelência do amor. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Crescer, deixar de lado as coisas de menino e tornar-se um homem é uma demonstração de amor pela sua família, é uma demonstração de amor pela sua comunidade, pela sua cidade. A sua família, a sua casa, a sua igreja, a sua cidade, a comunidade que você está inserido, precisa de uma referência saudável de hombridade, de masculinidade. Então esse é o primeiro desafio. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que há algumas atitudes que nós tomamos como homens.
que nós falhamos terrivelmente. Nós temos, às vezes, dificuldades em administrar o nosso tempo, dificuldade de saber a hora de brincar e a hora de deixar de brincar, a hora de podermos descansar e levar as coisas, às vezes, com uma certa leveza, e as horas, e a hora e o momento em que nós precisamos tratar assuntos sérios. E muitos homens têm sobrecarregado a sua família, porque falta essa disciplina com a hora de brincar, a hora de levar as coisas a sério. Jesus Cristo sempre dizia, em alguns momentos do seu ministério, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia qual era o tempo certo para todas as coisas, e um homem deve discernir o tempo certo para todas as coisas. Jesus sempre sabia lidar com a sua própria vontade e com as suas frustrações. No Getsêmani, Jesus diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Um homem não deve ser mimado. Um homem deve saber lidar com as frustrações da vida, deve saber aceitar receber um não como resposta. Quem não consegue saber o tempo de brincar e de não brincar, quem não consegue lidar com as frustrações da vida são os meninos e não os homens. Terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que um homem precisa aprender com Jesus a assumir responsabilidades. Jesus Cristo não tinha pecado nenhum, mas Ele levou na cruz o pecado de toda a humanidade. Hoje nós lidamos com homens que a qualquer tempo estão dizendo: a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do governo, a culpa é das circunstâncias. Um homem deve aprender a chamar para si a responsabilidade pela sua própria vida e a responsabilidade pela vida daqueles a quem ele ama. É esse o desafio que eu quero deixar para você, meu querido irmão, e eu quero orar abençoando a sua vida. Feche os seus olhos onde você estiver e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, neste mês de agosto nós estamos tirando um tempo para falar ao coração dos homens. E eu quero orar, Senhor, por cada homem que está me ouvindo, por meio das nossas redes sociais. Cada pessoa que está tirando um tempo para ouvir esse devocional, eu quero rogar a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida desse homem e sobre a casa dele. E eu quero declarar e profetizar crescimento espiritual, maturidade emocional. Eu quero declarar sobre ele que esse homem que está me ouvindo será uma bênção na vida da sua esposa, uma bênção na vida dos seus filhos. Aquele que ainda não constituiu a sua família, eu quero declarar sobre ele que ele será feliz, terá uma família abençoada, será um homem realizado em todas as áreas da sua vida. Deus, que este tempo de compartilhamento da Tua palavra seja algo que possa abençoar e contribuir para o crescimento de muitos homens. Eu Te agradeço pelo Teu cuidado sobre a nossa vida e por ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.